Olá, muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre relacionamento com a psicanalista Bárbara Corsetti. Tem bate-papo sobre alimentação saudável para as crianças e muito mais ainda para você. Então não sai daí, não muda de canal, que o Tudo para Mulher desse Dia dos Namorados tá só começando. Eu inicio o programa de hoje conversando com o coordenador do curso de Relações Públicas da UBRA, o professor Gustavo Becker, para falar sobre um projeto, um evento que é o evento Entre Linhas, que vai ser ministrado agora essa semana? Perfeito. Bom dia. Bom dia. Olha só, o projeto Entre Linhas está na 10ª edição, então a gente tem, na verdade, uma edição comemorativa, né? Ele nasceu com a intenção de aproximar autores de obras da área da comunicação e, mais especificamente, ainda de relações públicas, aproximar autores, alunos, professores, enfim, e gerar um grande debate que permita que a gurizada, inclusive, tenha proximidade com o autor e não imagine sempre aquele autor assim, alguém distante, intocável, né? Intelectualizado, né? Exatamente. Então a ideia é justamente desmistificar um pouco esse processo assim de que quem escreve livro está numa instância inatingível, né? Então a gente tem procurado trazer autores assim bastante renomados de lugares diversos para discutir a sua produção com professores e com alunos. E não necessariamente é um lançamento de livro. Às vezes é um livro que o aluno usa inclusive em sala de aula e a gente traz então esse autor para aproximar esse povo, né? Essa é a ideia do Entre Linhas. É um evento sim que a gente considera bem sucedido. É anual esse evento? Ele tem sido anual, né? E agora dessa vez a gente está tendo assim, até porque é uma edição comemorativa, né? Nós estamos trazendo o presidente do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas, que é o Flávio Schmidt. Né? Ele lançou um livro que até está aqui, né? Ele se chama Do Ponto de Vista de Relações Públicas, e ele faz uma análise econômica. Esse vai ser o livro que vai ser debatido. Exato. Então vem o Flávio Schmidt, o próprio autor, ele apresenta a obra, né? Num período X de tempo. Depois nós temos uma pessoa que está convidada para fazer o debate a respeito da obra, que é a Maria Inês Meumann, que é uma profissional de relações públicas que atua no mercado aqui na região sul, aqui em Porto Alegre, enfim, tem uma empresa, também é professora, e ela então vai fazer um debate a respeito da obra e depois, logicamente, esse debate se estende para todos os presentes, né? E aí é que a gente entende assim ser o momento mais pulsante, porque o aluno tem a proximidade de bater papo com o autor. É um evento bastante descontraído, sem grandes formalidades, porque a ideia é que haja uma conversa sobre a obra e com a presença de quem a fez. E é muito importante, né, professor? Claro que para todas as áreas, para todos os cursos, mas principalmente para quem é da área da comunicação, essa questão de estar sempre se atualizando, né? Justamente. A gente vive cada vez mais, aí Twitter, Facebook, surgem novas formas de comunicação, de processos relacionais. E a gente precisa sempre estar se atualizando, Exato. Né? Correndo atrás da máquina. E esse livro trata justamente disso. Então, o que o Flávio Schmidt faz? Como ele é um profissional assim com muitos anos de carreira e que transitou por grandes empresas multinacionais, é proprietário de uma empresa de relações públicas que trabalha, enfim, toda a questão, né, da área, ele coletou uma experiência muito grande, tanto de mercado quanto também de gestor de um órgão como o Conselho Federal, né, de Relações Públicas. Essa não é a primeira vez que ele é presidente do Conselho. Então, o que ele fez? Ele fez uma análise dos últimos 20 anos das questões políticas, sociais, econômicas do Brasil sob o ponto de vista das relações públicas. Então, não é um livro teórico, não é um livro, digamos assim, que vai ser uma discussão cansativa, né, mais teórica, enfim, que às vezes é necessária, e nós, né, defendemos isso na academia, mas é um livro pulsante, porque ele faz no livro uma análise de todos esses processos que aconteceram, a vinda de uma nova, né, o novo governo Lula, ele analisa todo esse processo social, político, econômico, enfim, sob o olhar de RP, né? Então ele permite uma grande viagem nos últimos 20 anos do nosso mundo Brasil, né? E aí entra justamente a questão da mudança da tecnologia para digital, enfim, né? Tu sai do analógico, vai para o digital, as redes sociais, os relacionamentos das organizações através das redes sociais, enfim, todo esse processo ele vai analisando, abordando, comentando e trazendo para o debate, né? Ele é realmente um conteúdo muito rico para quem tem interesse nessa área.
Falando já sobre essa questão da área, né, de relações públicas, tem muita gente nos assistindo, professor, que não sabe. Há muita confusão na questão do que faz, né, um profissional de relações públicas, né? Até pessoas do meio de comunicação que muitas vezes desconhecem e não sabem explicar muito bem o que realiza, qual a função de um profissional de relações públicas, né? E é compreensível, de certa forma, esse desconhecimento, porque os outros dois profissionais da área da comunicação, basicamente, que seriam o jornalista e o publicitário, eles trabalham mais no front nas suas atividades, né? O jornalista mais no veículo, enfim, do jornal, ele assina, ele aparece mais, né? O publicitário também nas suas criações e todo o desenvolvimento da publicidade. O profissional de RP, ele fica um pouco mais na retaguarda, né? Ele trabalha muito com o planejamento da comunicação, organização, né? Ele trabalha com a gestão da comunicação como um todo, ele trabalha o mapeamento, ele faz um diagnóstico da realidade de uma empresa ou de uma organização mesmo não governamental ou pública, né? Analisando qual é a realidade de comunicação, propondo ações que, de repente, depois vão ser desenvolvidas em conjunto com o publicitário, com o jornalista, com o produtor audiovisual, com fotografia, com outras áreas, inclusive, da gestão, da administração e tal, né? Comunicação interna. A comunicação também. interna. Então, assim, o profissional de RP, ele tem um trabalho muito forte na área do planejamento de comunicação, o diagnóstico de comunicação de uma organização. Ele vai depois poder trabalhar com a questão da comunicação interna, que hoje é muito forte, que inclusive é abordada também pelo Flávio Schmidt no livro. Que é muito importante, né? As muito empresas importante. ainda não se deram conta disso. As né? organizações hoje, elas estão lentamente percebendo que o processo relacional é o grande segredo do seu sucesso. Por quê? Porque se tu tem uma relação estabelecida e boa com o teu público, né, com os teus empregados, tu naturalmente vai ter se tu motiva, tu vai ter com certeza um retorno muito maior. Um retorno maior. E o teu empregado, ele não fica dentro da organização, ele vai para o mercado, ele vai para fora, ele vai para casa, ele vai falar para os parentes, para os amigos, ele leva a realidade da organização para fora dos muros da organização. Então, o empregado, ele fala bem da empresa, ele fala né? bem, ou não. Ou não, né? né? Então, se tu estiveres em um processo estabelecido de relacionamento legal, organizado, planejado com o empregado, realmente tu vai estar fazendo uma ação de comunicação que deve te trazer resultados muito positivos. Paralelamente a isso, tu vai estar trabalhando o teu institucional. Né? Paralelamente a isso, tu vai estar trabalhando com os teus clientes, os teus fornecedores, organizando essa rede relacional. Tudo indica que a organização vai ter um processo muito positivo de imagem, de percepção, né? Uma reputação adequada, efetivamente mantendo um procedimento todo correto, enfim, no seu ramo de atuação, né? O profissional de RP está por trás disso. Então, ele não é muitas vezes visto, mas ele está ali atuando. Ele vai trabalhar na gestão de crises, né? Ele vai trabalhar com ouvidoria, ele vai trabalhar com outros elementos que às vezes não são tão próximos. Muitos falam da questão da gestão de eventos. Né? Ele pode ser o porta-voz de uma empresa. Ele pode ser o porta-voz de uma empresa. Né? Então, assim, nós temos realmente muitas áreas de atuação para o profissional de RP. Talvez uma das mais conhecidas seja a questão da gestão de eventos. Né? Mas a gente defende aquela ideia de que a gestão de eventos ela é importante quando a empresa ou a organização tem algum objetivo com aquele evento, né? Para que ele seja um instrumento de comunicação e não simplesmente uma ação social por si só. Né? Então, ele tem um poder muito forte também. E, enfim, são muitas as áreas passíveis, né, de atuação, assessoria de imprensa, né, relações institucionais, relação com o governo, enfim, são áreas muito, muito distintas e muito boas de se trabalhar. Tem bastante campo aí. Tem bastante Professor, campo. O evento, quando é que acontece? Ele aberto agora, ao público em geral ou só para os alunos? Não, de forma alguma. Ele acontece agora na quinta-feira, às 19h30, né, dia 14, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, que fica na Rua da Praia. Né? E essa é justamente uma iniciativa em Porto Alegre. Essa é uma iniciativa que a gente está tendo de levar o evento para fora dos nossos muros, porque a gente quer gerar realmente um debate que pessoas curiosas na área possam estar lá também com a gente. Né? Que possam se deslocar, participar, discutir, debater, conhecer um pouco do que a área de RP faz, o que o autor escreveu, o que os alunos, enfim, têm para discutir. E temos recebido já alguns retornos bem interessantes de pessoas interessadas que já têm nos procurado por e-mail ou telefone pedindo maiores informações. Então, a gente percebe que houve um movimento favorável e que as pessoas estão interessadas. Eu queria aproveitar para te dizer o seguinte, que esse evento também é um dos vários elementos que a gente tem oportunizado para os nossos alunos aqui na UBRA, no sentido de atividades complementares ao curso.
né? Então, eu diria assim para ti, é um dos nossos diferenciais também. Né? Como proposta de curso, que os nossos alunos se aproximem de autores, possam fazer outras atividades como viagens que eles têm feito internacionais, receber delegações que vêm de outros países, de outras instituições da área de RP, para conhecer aqui, fazer curso conosco, professores que vêm de fora dar cursos na área de RP, como um professor da Espanha que esteve recentemente conosco, lançamento de livros de uma professora espanhola também, de uma instituição com quem a gente tem convênio. Sim, traz essa questão do profissional bem próximo aí ao estudante. É o mercado, a academia, o profissional, enfim, nós temos tido muito essa preocupação de, no nosso curso, trazer esses diferenciais, que o aluno não tenha apenas aquela formação que é fundamental da sala de aula. Que saia da sala de aula com um susto, mas, né? Assim, exatamente, mas que ele transite por outras áreas. E aí nós temos justamente essas questões que eu comentei, de viagens, né, de processos, de conhecer outras culturas, seja até mesmo por teleconferências, por Skype, por isso e aquilo, ações que têm sido desenvolvidas para o aluno fugir daquela realidade, talvez assim, mais tradicional. Né? E isso é um adicional para o curso. Então, quem tenha interesse pode buscar informações com a gente, porque realmente nós temos nos esforçado para que o aluno não tenha apenas o que seria, né, o normal que um curso traria para ele. Né? Professor, muito obrigada pela presença aqui. E o evento, então, novamente acontece? O evento, quinta-feira, 14 de junho, 19h30, na CE, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo, que fica na Rua da Praia, em Porto Alegre. A gente vai ficar muito satisfeito se encontrar uma porção de gente que foi lá, mesmo não tendo um vínculo direto conosco. Bacana, muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos. Bem, agora para falar como fazer o seu filho comer bem e de forma natural, eu recebo aqui no programa a nutricionista Dirceia Rockenbach.